ótimo. Obrigado, beijo aí pelo espaço que você está dando para nós. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, desde o início da paralisação, eu acho que como qualquer empresa, como qualquer atividade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como a gente vai voltar. No momento que foi decidido que a gente ia parar, nós começamos já a nos preparar para voltar. E aí, a gente procurou fazer isso da melhor forma possível, procurando conversar com imunologistas, infectologistas. Procuramos todos os procedimentos que os clubes da Europa já vinham tentando implementar para fazer a volta deles. E, de certa forma, levamos isso tudo à Federação do Estado do Rio de Janeiro. Começamos todo esse processo de discussão com a federação, independente do momento que a gente fosse voltar, de forma a tentar criar, um protocolo que fosse um protocolo seguro para todos os jogadores, para todas as pessoas que trabalham dentro do futebol. Fizemos isso com a participação de todos os clubes aqui no Rio de Janeiro, coordenados aí pela federação e pelo presidente, Dr. Rubem Lopes e tal, que estava à frente desse processo. Informamos isso à CBF, que nós já estávamos com esse processo em andamento, colocamos o nosso chefe do departamento médico, o Dr. Márcio Tanuri, para mostrar todo o trabalho que já tinha sido feito e tudo isso, vamos dizer assim, na elaboração desses protocolos, ajudando, inclusive, a que a gente viesse a ter, vamos dizer assim, um bom protocolo para preparação para a volta, independente do momento que fosse a volta. A gente fez um protocolo super seguro e o que a gente tem observado, o Benja, é que, ao contrário do que muitas pessoas ficam falando e tal, que não conhecem os detalhes assim, do que está acontecendo dentro do Flamengo, sim, na primeira leva de testes, por exemplo, nós fizemos 293 testes, 5 de 300 testes, e aí envolvendo o núcleo familiar de todos os jogadores também, as pessoas que estavam vivendo ali em torno dos nossos massagistas, dos nossos fisioterapeutas, da turma da comissão técnica, todo mundo. Foi importante porque, ao contrário, a gente ajudou a preservar os jogadores. Eu vou te dizer por quê. Hoje nós temos 8 jogadores já com IgG positivo, ou seja, eles estão totalmente imunizados, reintegrados ao grupo. Todos esses jogadores eram assintomáticos, ou seja, eles eram pessoas que estavam com a doença, contaminando outras pessoas e não tinham o menor conhecimento disso. E isso deve estar acontecendo, eu acredito, com vários jogadores. Nós identificamos coisas, por exemplo, o Benja, esses jogadores estavam liberados, estavam de férias, eles podiam fazer o que eles quisessem, né? E eles estavam vivendo lá da forma com que eles sabiam, com menos orientação. Então, nós, por exemplo, identificamos que o motorista, por exemplo, de um dos jogadores que leva a esposa dele e ele também para fazer compras no supermercado, às vezes leva os filhos para algum local ali e tal, ele tinha sido contaminado e estava levando o vírus para dentro da casa do jogador. Quer dizer, o fato da gente ter implantado esse protocolo, a gente veio a ajudar que esse problema não se disseminasse ainda de forma maior do que já vinha ocorrendo. Desde então, ou seja, desde que a gente fez a volta, a gente continua testando continuamente, aliás, no dia de hoje nós voltamos a testar os nossos jogadores, né? E mais nenhum deles foi infectado, para você ter uma ideia. Então, assim, nós tivemos vários jogadores infectados antes, alguns deles ainda estavam em período de contaminação de outros jogadores, eles ficaram isolados, hoje eles não estão mais, eles já estão com o indicador de que eles já têm anticorpos e já estão livres totalmente da doença e não estão contaminando mais, estão sendo reintegrados. E outros jogadores passaram pelo processo da doença e nem sentiram, nem souberam, e hoje já estão também totalmente imunizados. O nosso protocolo envolve, inclusive, treinamentos por grupos. Entre os grupos que a gente está fazendo, nós estamos dividindo os jogadores por pequenos grupos.
Então, toda essa discussão, só falando assim, por alto, se eu tivesse que me estender aqui nas discussões do protocolo, nós íamos passar aqui horas discutindo esse protocolo, sabe, Benja? Mas o que eu acho que vocês, eu peço até a ajuda de vocês como cronistas esportivos e tudo isso, né? Eu acho que vocês estão perdendo, vamos dizer assim, um pouco a oportunidade, é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui, é de mostrar, quer dizer, como o esporte pode contribuir para a sociedade brasileira. Como um bom exemplo que está vindo do esporte e que está mostrando o resultado, entendeu? Poderia ser, vamos dizer assim, propagandeado como, vamos dizer assim, um padrão a ser seguido por todas as outras atividades que a gente tem no país, né? E ser, vamos dizer assim, elogiado. E não assim, pelo fato do Flamengo estar treinando e seguindo um protocolo super rígido, tá certo? Super correto, eu acho que isso aí deveria ser, vamos dizer assim, algo que vocês todos aí que trabalham no esporte deviam estar falando o seguinte: olha, gente, olha o que o Flamengo está fazendo, por que a gente não faz isso na volta? Porque todas as atividades vão ter que voltar um momento, Benja. Por que os cronistas esportivos não mostram? Olha o exemplo que o esporte está dando para o resto das atividades do Brasil. Então, isso eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o prefeito do Rio. Nós tivemos uma reunião no domingo agora, às 3 horas da tarde, onde a gente pôde debater longamente lá com o prefeito. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Eu falei assim: prefeito, olha, eu acho que o senhor deveria estar pegando e se amparando nisso que o Flamengo e os outros clubes aqui no futebol carioca estão fazendo, e nesse momento aqui, capitaneados aí pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, e vender isso como um modelo que todas as demais atividades deveriam, por livre e espontânea vontade, fazer. Quando a gente fala do protocolo, assim, e aí o próprio prefeito, nesse domingo, comentou conosco, que pelo lado técnico, e ele disse que tinha debatido extensamente no dia anterior com a comissão dele lá, que é a comissão de notáveis lá dos médicos, eles consideraram irretocável o protocolo desenvolvido pelo Flamengo. Ele até citou um médico que falou: olha, o que vocês estão fazendo é muito a mais do que seria necessário. Na nossa percepção, vocês estão indo muito além daquilo que seria necessário. Puxa, então por que? Isso que eu não entendo. Por que não usar isso, vamos dizer assim, e tentar pegar esse exemplo que o futebol está dando para aí sim cobrar das outras atividades que existem, quer dizer, que implementem coisas semelhantes no processo de volta delas, entendeu? Esse aqui é o meu ponto que eu queria, pelo menos inicialmente aqui, comentar com vocês. Mas estou aqui à disposição de responder qualquer pergunta de vocês, bem, qualquer coisa. Estou aqui à vontade aqui. Aliás, então, fazendo propaganda aqui do manto novo, que está lindo, viu? Que acabou de sair. E de novo, aqui, vou te agradecer, tá Landinho, porque demais. Ninguém quer entrar no ar. O único que quis foi você. Pascoal, o Landinho falou: pode perguntar que ele responde. Então cada um faz a pergunta aí pro presidente do Flamengo ao vivo no Fox Sports Rádio. Eu agradeço muito a presença do presidente do Flamengo aqui, porque nos dá a oportunidade de conversar com ele diretamente a respeito desses pontos que nós entendemos que ainda não estão muito claros. Por exemplo, presidente, quando o Flamengo voltou a treinar, ficou aqui uma pergunta no ar: voltar a treinar para jogar o quê? Contra quem? Essa é uma pergunta. Segunda colocação, na extensão dessa aqui. O senhor disse o seguinte: se o Flamengo pode fazer isso, devemos cobrar das autoridades que todos façam isso na volta das atividades normais. Parabéns para o Flamengo. O Flamengo tem ótimas condições e isso vai o elogio ao Flamengo por testar todos os seus jogadores, testar os familiares. Até o senhor eu vi ali também fazendo o teste, sentado ali na mesa com o doutor Tanuri, também vi o senhor ali fazendo o teste. Mas como isso pode acontecer
Quando o Estado do Rio de Janeiro não consegue botar um hospital de campanha para funcionar. Quando o Estado do Rio de Janeiro tem superfaturamento na compra de equipamentos e materiais para colocar nesses hospitais de campanha. Como fazer isso diante de uma situação pandêmica, quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro diz: as 2 próximas semanas serão maiores até do que nós já tivemos, quando ultrapassamos mais de 1.000 pessoas morrendo em um único dia. Essa é a minha colocação, com todo o respeito à sua presença, e muito obrigado por estar conosco aqui, presidente. Ótimo. Obrigado, Sormani. Vamos lá, por partes, né? Porque, na verdade, é uma pergunta só, né? Você abordou várias coisas. Tentei anotar tudo aqui. Se eu esqueci alguma coisa, depois você me lembra. Então, o primeiro ponto é o seguinte: treinar para quê? Sormani, é o seguinte, o calendário... Desculpa. Mil desculpa. Foi o Pascoal, presidente. Primeiro que eu quero dizer o seguinte. Tá bom. Primeira pergunta, eu acho que ele falou de fisiologia, não é isso? Para quê? Deixa eu dizer, nós vamos ter uma volta horrorosa aqui para esse ano em termos de calendário. Alô? Estão me ouvindo? Está ouvindo? Claro, pode falar, presidente. Sim. Tá. Então é o seguinte, nós vamos ter uma volta... Nós vamos ter uma volta muito difícil esse ano, tá certo? E a gente precisa preparar os nossos jogadores para uma série de campeonatos que a gente vai estar disputando com espaço de tempo muito curto para poder jogar. Então, Pascoal, as conversas que a gente vem tendo, inclusive com a CBF, tentando visualizar como é que seriam os campeonatos, assim, as coisas que a gente ouve, quer dizer, é que a expectativa de que a gente vá ter, vamos dizer assim, para poder encaixar todos os campeonatos e tentar terminar todos os campeonatos, se não no final de dezembro, no início de janeiro, e também não é muito difícil de fazer isso, basta olhar o calendário que a gente tem, o número de jogos que a gente teria que ainda fazer, considerando a disputa de Copa do Brasil, de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, além do término dos regionais. Ao que parece é que nós vamos ter que ter jogos até utilizando o prazo mínimo de 66 horas entre os jogos. Então, assim, e é óbvio que quando você tiver a liberação para os jogos, isso vai ter que ser feito, vamos dizer assim, quase que a toque de caixa, para que você possa, com esse calendário, permitir que todas essas competições terminem ainda, se não, como eu falei no início desse ano, no início do ano que vem. Isso eu estou dizendo pura e simplesmente avaliando o calendário que tem, mas tem gente lá na CBF que trabalha diretamente com isso aí, e com o calendário lá, o diretor de competições de lá, que é um sujeito até muito competente e tem mantido, vamos dizer assim, a gente, sempre que possível, informado disso. Então é necessário que a gente faça um treinamento dos nossos jogadores. A gente precisa fazer com que os nossos jogadores eles estejam muito bem preparados para iniciar as competições, porque senão nós vamos ter problemas de lesões. Vai ser um período muito grande e a expectativa que a gente vai ter é que ao final das competições desse ano, a gente praticamente vai ter que encadear com as competições do ano que vem. Então, se nós não fizermos uma preparação física dos nossos atletas muito boa, dificilmente a gente vai conseguir passar por toda essa maratona sem muitas lesões. Então, essa é uma grande razão pela qual a gente quer treinar nossos jogadores. Tem uma outra razão também que é muito importante, que é o seguinte: nossos jogadores são atletas de alto rendimento. Eles estão parados há 2 meses. Estavam parados praticamente há 2 meses. Eles precisavam voltar a se exercitar, porque eles perdem peso, perdem massa muscular. Eles dependem do corpo deles para poder exercer a profissão deles. E ao contrário do que a gente ouvia dizer assim em alguns veículos de imprensa, quer dizer, toda a informação que a gente tinha dos nossos jogadores
é que eles estavam loucos para poder voltar a praticar aquilo que eles queriam, que era o futebol deles, que é a profissão deles. Então, a gente tem que entender o seguinte, Pascoal, doença, assim, o aspecto saúde, né? A saúde não é só a ausência da doença, não é só a ausência da Covid. A saúde, ela passa por uma série de coisas, né? Ela passa pelo lado psicológico do jogador, ela passa pelos aspectos sociais também, de como você convive com as pessoas. E se você for ver, quer dizer, esse problema tem sido um problema muito grande. Quer dizer, se a gente for ver o aumento de casos que, vamos dizer assim, esse isolamento tem causado, de problemas psicológicos com as pessoas, uma série de outros efeitos colaterais também, que são muito importantes. Então, eu volto a dizer, o que a gente procurou fazer até agora foi a volta aos treinos, até porque a gente quer ter os nossos jogadores bem preparados fisiologicamente para quando for autorizado a volta das competições, mesmo que com portão fechado, o que for, eles estejam em condições físicas de poder aguentar toda essa maratona que eles vão ter que aguentar durante o ano. A nossa preocupação era, estão autorizados a voltar a jogar daqui a uma semana e a gente tem que colocar os jogadores para jogar rapidamente, sem o preparo suficiente para poder encarar todo esse processo que eles vinham pela frente. É isso. Sormani, agora é o Fábio Sormani. Sormani, faça a sua pergunta aí para o Landim, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Tudo bem, presidente? Boa tarde, é um prazer falar com o senhor uma vez mais. Ô, Sormani. Parece que houve uma probleminha, viu, Benja, no retorno aí com o presidente. Oi? Espera um pouquinho só, porque caiu a conexão do Landim. Nós estamos refazendo a conexão do Landim para ele poder participar. Ó, o Landim já voltou. Vamos ver. Landim, tá ouvindo bem agora, Landim? Ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então tá bom. Então o Fábio Sormani agora vai te fazer a pergunta, Landim. Sormani. Vamos lá, presidente. Prazer falar com o senhor. Boa tarde. Ouvindo com muita atenção a sua explanação. Eu discordo de algumas coisas e eu queria até colocar aqui para o senhor poder falar sobre isso, né? Eu vejo, por exemplo, a situação do Flamengo. O Flamengo é uma espécie de Shangri-La no futebol aqui no Brasil. Então, tudo isso que o Flamengo vem fazendo seria o mundo ideal, mas não é o mundo real. Todos esses testes que o Flamengo vem fazendo periodicamente, com funcionários, com jogadores, comissão técnica, com familiares de atletas, esse é o mundo ideal, mas não é o real. A gente sabe muito bem que os clubes menores, até mesmo na Série A do Campeonato Brasileiro, talvez venham a ter dificuldades para fazer isso que o Flamengo está fazendo. O senhor acabou de dizer que o Flamengo está fazendo isso porque quer deixar o seu jogador apto para que, assim que começar o campeonato, eles não venham ter problemas de lesão. Mas eu acho que ao invés de começar o treino antecipadamente, no momento do pico da pandemia no Rio de Janeiro, o Flamengo devia dizer para a Federação do Rio de Janeiro o seguinte, o Rubinho, ou o Dr. Rubens, né? É o seguinte, não dá para marcar o retorno do campeonato em uma semana. O senhor tem que marcar primeiro a volta da atividade do futebol. Nos dê um mês de preparação, isso aí quem vai dizer, na verdade, são os preparadores físicos, fisiologistas, eu estou citando um mês assim, meio aleatoriamente, e depois a gente começa a trabalhar. Porque o Flamengo trabalhar sozinho e os outros times com dificuldades não conseguem treinar e dia 14 começa o campeonato. Há um desnível muito grande, porque a realidade do Flamengo é uma, a realidade dos outros times é outra. Volto a dizer, o Flamengo é uma espécie de Shangri-La no futebol brasileiro. Então, dizer, acho muito legal o que o senhor está dizendo, e acho muito bacana. O Flamengo faz o que o governo deveria estar fazendo. O governo do Rio, o governo de São Paulo e o governo federal, por exemplo. Mas não faz. Já que essa realidade do Flamengo não é a realidade brasileira, não se pode voltar com o futebol agora. Não tem o menor cabimento, presidente.
É nessa tecla que nós estamos batendo. A realidade do Flamengo é uma. A realidade dos demais é outra. A realidade do Rio de Janeiro é uma. A realidade de Porto Alegre e Minas Gerais é outra. Lá, nesses dois estados, a curva está se achatando. No Rio de Janeiro e São Paulo, ela está subindo. Como é que nós vamos voltar com o futebol aqui? O Flamengo testou todo mundo, mas os demais não testaram. Os jogadores não ficarão confinados. Eu até dei um exemplo aqui, me desculpa, presidente, está me alongando um pouco mais, do que a NBA pretende fazer, não sei se o senhor chegou a ver. Eles vão usar todo o complexo da Disney e o complexo esportivo da ESPN, que fica dentro da Disney, e tem ginásios de treino, de jogo, enfim, todo CTs e tudo mais, e 24 mil leitos. 24 mil leitos dos hotéis que fazem parte do complexo da Disney ficarão reservados para todos os times e todas as pessoas que estiverem envolvidas nos jogos da NBA. Médicos, preparadores físicos, o cara que passa o rodinho na quadra, o cara que pega a bola, o que leva o saco de camisa, porque lá também tem isso. Eles estarão confinados numa bolha. Isso não vai acontecer no Rio de Janeiro. No momento que a cidade e o estado estão vivendo o pico. Então, presidente, ao invés de fazer uma pergunta para o senhor, eu só queria deixar claro o meu ponto de vista, uma vez mais, e que o senhor ficasse absolutamente à vontade para rebater o meu pensamento, só isso. Tá ótimo. Bom, agradeço as colocações aí. Sormani, quase chamei de Pascoal só para poder chamar o Pascoal de Sormani e antes de chamar de Pascoal agora de brincadeira, mas tudo bem. O primeiro ponto aqui é o seguinte, é o Shangri-La, é o Shangri-La. Eu quero te pegar o Shangri-La aqui. Deixa eu comentar uma coisa com você. Quando eu estou falando do padrão de testes que a gente está fazendo, isso foi adotado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro. E o programa de testes que foi mostrado para as autoridades e que foi aprovado pelas autoridades de saúde do município do Rio de Janeiro e que foi considerado irretocável por eles, tá certo? Será praticado em todos os times. Não é o Shangri-La do Flamengo, são todos os times que vão terminar o Campeonato Carioca. E isso é uma responsabilidade assumida pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, que está bancando todo esse programa de testagem. Se vocês não sabem, ele já está sendo feito, esse programa de testes, a exemplo do que o Flamengo está fazendo, em todos os times que vão disputar o Campeonato Carioca, tá certo? Então, não é uma coisa assim que é só o Flamengo sem pensar nos demais. O que o Flamengo está fazendo é o que todos estão fazendo. Esse é o primeiro ponto, né? Com relação à volta em um mês e tudo isso, quer dizer, o que a gente está tentando mostrar é que existe uma forma, sim, se seguirem os protocolos, de fazer uma volta segura. Para vocês aqui, através de fatos e dados, tá certo? Que isto é uma volta segura. A forma que nós estamos propondo é uma volta segura. O fato de nós estarmos testando continuamente os jogadores, identificando aqueles que estão contaminados e separando, a atividade do futebol está prestando um serviço à sociedade. Eu não estou querendo entrar numa discussão política se o Estado deveria estar fazendo isso para todo mundo ou não. O que eu estou dizendo é o esporte, o futebol, a Federação do Estado do Rio de Janeiro está dando um exemplo que, na minha maneira de ver, é um exemplo a ser seguido por outras atividades. É isso. O que eu gostaria, e o que eu estou meio que concordando, a gente pode concordar em discordar, né? Ao invés de vocês dizerem, olha, eu acho que vocês não devem voltar porque, na realidade, as outras atividades estão com problema e o Brasil tem problemas, eu disse assim, não, vamos mostrar que algumas atividades podem voltar sim, desde que elas cumpram protocolos e que são protocolos seguros. E que isto, sim, sirva de exemplo para as demais atividades. É isso que eu acho que tem que ser feito, entendeu? Assim, essa história da realidade brasileira, assim, eu acho que você não pode punir uma boa iniciativa simplesmente porque não existem boas iniciativas. Não existe nada mais injusto
do que punir uma boa iniciativa porque os outros não estão fazendo igual. Essa é a percepção que eu tenho. E desculpe insistir, eu estou falando isso pela, sei lá, 10ª vez aqui, mas é porque eu vou tentar transformar isso num mantra. Eu acho que os cronistas esportivos devem, sim, ao invés de criticar a volta do futebol, eles deveriam mergulhar e conhecer os protocolos que estão sendo feitos pela federação e pelo futebol e propagandear isto como algo muito bom a ser seguido para todas as atividades econômicas e que estão em atividade agora ou que vão retornar no futuro. É isso. Mano, faça a tua pergunta pro Landim, mano. Fala, Landim, tudo bem? Muito boa tarde. Prazer falar contigo e obrigado pela participação aqui conosco. Presidente, com relação aí ao que está sendo proposto aí pelo senhor, inclusive eu vi e ouvi o senhor falando a respeito dos protocolos que o Flamengo tem adotado. O Flamengo está seguindo um padrão europeu. Porém, essa não é a realidade de todos os clubes, principalmente quando a gente vai falar a respeito dos menores do Rio de Janeiro. Vocês estão falando a respeito aí dos treinamentos. Os jogadores do Flamengo dentro do Ninho do Urubu. Mas o próprio prefeito do Rio de Janeiro, ele já está esboçando o retorno do Campeonato Carioca. O que eu acho uma grande responsabilidade, presidente. Eu acho que o momento dessa curva ascendente, principalmente nas cidades aí do Rio de Janeiro e São Paulo, não é um momento propício para que pudesse estar voltando. Essa é a minha opinião, embasado no que eu já ouvi a respeito de infectologistas. Eu queria perguntar para o senhor, já que vocês estavam falando a respeito de reuniões na FERJ e tudo mais, o presidente do Conselho Gestor do Botafogo, o Montenegro, ele inclusive numa declaração para o Globoesporte.com, ele disse o seguinte: não tem justificativa para a volta do futebol. Estamos com um problema sério, principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil estamos chegando perto de 1.000 pessoas mortas por dia. Todos os hospitais estão com problemas. Não sei se as pessoas estão sendo irresponsáveis, homicidas ou se não estão regulando bem. O futebol não é atividade essencial. Ele declarou num outro momento também, presidente, que ele não se sentia à vontade em pedir para que os jogadores voltassem aos treinamentos, porque ele queria ter a consciência tranquila e colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila também, caso houvesse uma contaminação e não partisse diretamente de um pedido dele para o retorno para os treinamentos. Como é que o senhor encara essa responsabilidade que o dirigente tem perante essas circunstâncias? Porque quando o dirigente ele aprova os jogadores voltarem ao treinamento, ele consequentemente também acaba absorvendo uma responsabilidade em caso de contaminação, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Ótimas perguntas. Obrigado aí, mano. Bom, o primeiro, vamos começar pela... Você falou que acha que o fato de fazer isso é uma grande irresponsabilidade. Eu acho que irresponsabilidade seria se a gente não tivesse implantado todos os protocolos que a gente implantou. E aí eu estou demonstrando para vocês, a partir de fatos e dados, que o seguinte: os nossos jogadores, e eles falam isso, e eles, assim, por iniciativa própria, foram para as redes sociais e tudo isso e mostraram que estão se sentindo mais seguros agora com o programa de testagem que o Flamengo está fazendo, e os outros clubes irão fazer também, né? Acompanhando não só eles, como a família deles, eles estão se sentindo muito, muito mais seguros do que eles estavam antes, quando eles estavam de férias, soltos, sem ter conhecimento e sem testar. Então, assim, irresponsabilidade eu diria que não, pelo contrário, excesso de responsabilidade, porque nós estamos... Deixa eu só chegar também à resposta da segunda também. Mas pois não, já que você quer interromper, tudo bem, mas assim, eu ia responder a segunda também. Não, é só uma... Não, perdão, Landim, é só uma correção com relação à irresponsabilidade, não é com relação à volta dos treinamentos e o protocolo que o Flamengo está seguindo. Eu citei irresponsabilidade pelo fato do prefeito do Rio de Janeiro já estar prevendo uma situação de retorno dos jogos, sendo que a gente ainda está numa curva ascendente. Esse termo irresponsabilidade cabe ao retorno dos jogos em si, não ao retorno dos treinamentos. Continua, por gentileza. Tá bom. Eu volto a isso aqui, né? Eu volto a isso. Mas, assim, agora, aí você falou também dessa situação do Botafogo. Deixa eu te dizer, o Flamengo, e no caso eu, me relaciono com o Botafogo
através do seu presidente, que é uma pessoa educada, equilibrada, é uma pessoa com a qual eu tenho um ótimo diálogo e me considero até amigo dele, né? E quando eu vejo uma declaração dessa, quer dizer, a gente tem que primeiro avaliar o seguinte: é uma pessoa que fala em nome do Botafogo como sendo, vamos dizer assim, uma eminência parda dentro do Botafogo, mas que tem muito espaço na mídia para falar pelo Botafogo, se autodenominando, sei lá, presidente de um conselho gestor. O primeiro ponto que eu vejo dessa declaração, a primeira preocupação que eu vejo, é do lado ético. Pelo seguinte, eu sou presidente do Flamengo, cara, eu não vou vir aqui falar em público, tá certo, o que o Corinthians está fazendo, ou o que o Palmeiras está fazendo, ou o que o Fluminense está fazendo, ou o que qualquer outro time está fazendo, tá certo? Eles têm pessoas que foram eleitas pelos seus clubes e tal, e que deveriam estar cuidando do clube, que eu imagino que estão cuidando da melhor forma possível e foram eleitos para isso e tudo isso. Então, a primeira coisa que eu vejo é um problema ético aí nessa história. A segunda coisa que eu vejo é o seguinte, quando a gente ouve uma crítica, né, quer dizer, a gente tem também que avaliar o quanto ela de fato, ela pode contribuir para a melhoria do que você está fazendo e tudo isso, né? Mas a gente tem que avaliar muito, quer dizer, o histórico da pessoa que está fazendo isso e tal, tudo que aconteceu. Então, assim, quando eu olho para essa instituição, o Botafogo, quer dizer, o Botafogo é uma instituição, assim, que tem uma história linda no futebol brasileiro, né? Assim, eu acho que grandes momentos que o futebol brasileiro teve foram quando o Botafogo estava no auge e contribuiu muito para o futebol brasileiro, né? E quando a gente vê assim, a história dessa pessoa, quer dizer, à frente do Botafogo e o período que ele passou, esse longo período que ele está à frente de várias administrações do Botafogo, e a gente vem vendo como é que é o comportamento desportivo, o resultado desportivo que o Botafogo tem tendo ao longo desse período, e também os resultados administrativos, econômicos, financeiros que ele vem tendo, e o tamanho que o Botafogo hoje tem e a importância que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro. Cara, isso aí para mim só é um indicador que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo. Mas voltando ao ponto que você falou da responsabilidade do prefeito, eu não vejo como você está falando, porque se a atividade, a identificação da volta, ela está seguindo um protocolo, e esse protocolo ele é medicamente, quer dizer, do lado médico, sustentável. A discussão que você está querendo colocar, e aí me perdoe, mano, é uma discussão política. E aí eu não quero entrar nessa discussão política. Eu quero dizer o seguinte: se a minha atividade ela é segura, ela é correta, ela está sendo feita seguindo protocolos, a minha pergunta é: por que não? O que estaria de errado em fazer a volta do futebol? Simplesmente porque você está tendo uma curva ascendente? Sim, mas você está tendo uma curva ascendente numa pandemia porque ela está ocorrendo e outras atividades não estão seguindo esse protocolo que a gente está seguindo. Eu não vejo isso como um problema. Me perdoe, mas assim, eu discordo do que você está falando. Eu acho que se ele entender que o protocolo que está sendo seguido, porque senão a gente vai poder discutir uma série de outras atividades aqui que estão sendo feitas e sem protocolo nenhum, e que a gente poderia cobrar. Por que então as lojas de materiais de construção, qual foi o protocolo que foi pedido para as lojas de material de construção, para os supermercados? Eu vou num caixa de supermercado, eu me preocupo quando eu vou lá, principalmente com aquela moça que está ali no supermercado, ali no caixa. Quer dizer, eu fico vendo ali, me dá um gel para eu passar na mão e tal, mas será que ela está sendo de fato protegida ali, aquela pessoa que está me atendendo? Será que, assim,
existem, vamos dizer assim, a preocupação, até mesmo para as atividades essenciais, de aplicação de protocolos como a gente está fazendo. Por isso que eu volto a dizer, gente, procure estudar e usar isso como, vamos dizer assim, um exemplo. O que o esporte está dando para a sociedade brasileira, gente, é um exemplo de como agir. Esse é o meu ponto de vista. Ô, Landim, deixa eu só pedir um favor para você. Dá só uma centralizada na sua câmera aí, Landim. Você consegue só dar uma centralizada na câmera aí, por favor, que você está muito de lado? É para cá? Melhorei. Consegue dar uma centralizada aí, Landim? Agora sim. Aí, tá ótimo. Boa, boa. Tá ótimo, agora tá ótimo. Não. Volta para onde você estava. Volta um pouquinho para o lugar que você estava. Não, tá bom aí. Ô, Flavinho, faça a tua pergunta para o Rodolfo Landim. Bom, vamos lá. Eu anotei várias coisas aqui que o presidente do Flamengo disse até agora nessa entrevista. Discordo de quase tudo, porque o presidente está usando o Flamengo como um exemplo daquilo que a sociedade deveria fazer em várias atividades. Eu acho que a gente não deve, presidente, desculpe a minha opinião, se utilizar de falsa simetria em alguns casos. É óbvio que a gente não pode aplicar o mesmo protocolo de segurança que é aplicado a um clube de futebol, a 50, 100 pessoas, o mesmo protocolo de segurança a uma categoria profissional, como por exemplo caixas e supermercado, que são milhares e que não tem nenhuma atividade profissional tem condição de aplicar protocolos tão rígidos para grupos que são muito fechados e muito concentrados como é um clube de futebol. Eu acho que é um pouco de trabalhar um pouco num universo que não existe, uma realidade que não existe, porque o exemplo que o esporte está dando hoje para o mundo não é fazer protocolo de segurança, testar motorista de jogador de futebol. O exemplo é parar tudo. É isso que aconteceu no mundo inteiro. Quando começamos o programa aqui, eu citei uma série de campeonatos, esportes, atividades que simplesmente adotaram como exemplo aquilo que médicos, sanitaristas, infectologistas, epidemiologistas de bom senso e Organização Mundial de Saúde indicam: isolamento, distanciamento, para tudo. Então, eu acho que o que o Flamengo está fazendo, o senhor me desculpe, o senhor vai discordar, evidentemente, está dando um mau exemplo. Um mau exemplo que é acelerar a volta às atividades pensando nele, Flamengo. O senhor disse aqui, é literal. Nós estamos preocupados com o estado físico dos nossos jogadores para quando nós voltarmos a jogar. Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer. O senhor fica à vontade depois para comentá-la. A segunda, o senhor está dizendo, e aí a pergunta, que é uma pergunta bem indireta e bem clara. O senhor está dizendo que a federação vai bancar, vai pagar e vai executar esse protocolo de segurança europeu que o Flamengo está adotando nos 16 clubes que estão disputando o Campeonato Carioca. Quanto vai custar isso? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo e da onde vai sair esse dinheiro? Porque eu tenho muitas dúvidas. No futebol brasileiro vive reclamando que não tem dinheiro, os clubes estão dizendo agora que não estão conseguindo pagar os seus salários e tudo mais, mandando gente embora. O Flamengo mesmo demitiu muitas pessoas. Esse oásis de sanitarismo que virou o futebol carioca vai ser bancado por quem, com quantas pessoas, ou esse protocolo é apenas um papel que está dizendo mais ou menos o que cada um deve fazer, o que cada um gostaria de fazer? Bom, vamos lá. Boa tarde, Flávio. Bom, vamos lá, por parte. Bom, primeiro que você está falando, você discorda de quase tudo. Na verdade, Flávio, eu acompanho você sempre e tal. Em relação ao Flamengo, você sempre discorda de quase tudo. Então, não tem muita novidade em relação ao que você está falando, mas tudo bem. O segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte: quando você fala que a federação, quem vai bancar esse protocolo, na verdade, é a federação que está bancando para todos os clubes. Os clubes não estão arcando com esse custo. Esse dinheiro é o dinheiro da federação. E só para você saber, quer dizer, você tem 12 clubes no Flamengo também está recebendo da federação, presidente. E faltam...
Flamengo está fazendo ele sozinho, mas a federação está pagando para os clubes, para os menores clubes. Tá. O Flamengo abriu mão desse valor. Então, assim, mas esses clubes todos já estão sendo testados. Esse processo já está ocorrendo, em vários clubes já ocorreu, e tudo pago pela federação. É a Federação do Rio de Janeiro que estabeleceu o protocolo. O Flamengo segue e o Flamengo abriu mão do valor. Então é o seguinte, ela que vai bancar, quanto vai custar? Eu preferia que o presidente... Eu sei quanto vai custar, porque isso foi discutido entre nós, mas como esse é um valor que quem está bancando é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, eu preferia que o doutor Rubens Lopes, ele falasse sobre quanto isso está custando para ele. O que a gente fez foi uma estimativa do valor de custo desse processo quando nós tomamos a decisão de seguir o protocolo, tá certo? Quando você falou que seria o mesmo protocolo, não é isso que eu estou dizendo, tá, Flávio? O que eu estou propondo é que, amparado no protocolo que o futebol está fazendo para voltar, fossem aproveitadas algumas iniciativas por outras atividades, adaptado esse protocolo, e obviamente um caixa de supermercado não vai correr, não vai jogar futebol, tem uma série de outras coisas diferentes do protocolo de volta dele, obviamente. Mas estou dizendo o seguinte, mas na parte de proteção do empregado, da pessoa que está trabalhando naquela atividade, tá certo? Eu acho que existe muita coisa que está sendo desenvolvida em detalhe dentro do nosso protocolo e que claramente vocês não conhecem. Vendo que claramente vocês não leram. Então, sim, eu volto a dizer, eu vejo muito mais a imprensa preocupada com esse aspecto de dizer não é hora de voltar, não pode voltar. Vem cá, você está sabendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que a forma como que eu estou fazendo? Você está vendo que eu estou, ao invés de aumentando o risco de contaminação, diminuindo o risco de contaminação de toda a população que trabalha no futebol do Flamengo, sejam jogadores, sejam massagistas, sejam todos eles. Você tem visto as declarações que eles têm dado de livre e espontânea vontade. Então, sim, vocês que são do esporte, na minha percepção, vocês falam assim, de uma visão maior, assim, dizem, o Brasil está com um problema, então o esporte não pode voltar. Mas tem uma série de outras atividades sendo feitas no país. Se elas estão sendo feitas de forma correta e seguindo protocolos seguros e trazendo até mais segurança para quem está envolvido nela, a minha pergunta é por que não? É isso que eu não consigo entender. Mas é isso. Então, mas eu acho que basicamente você falou do protocolo e quem banca isso? Quem banca é a federação. Diga. Eu só pedi para você centralizar de novo, Landim. Só pedir desculpa, só para você centralizar de novo a câmera aí, porque você está saindo do foco, Landim. Só pedir para você centralizar de novo. Aí tá bom, Landim. Aí tá bom. Tá bom? Pode continuar. Tá ótimo, pode continuar. Beleza, obrigado. Desculpa aí. Não, era basicamente isso. Eu acho que, a não ser que o Flávio tenha mais perguntas, mas eu acho que eu, pelo menos, tentei responder as duas perguntas que ele fez. Você tem, Flavinho? Não, você tem mais perguntas? Não, eu gostaria de saber... Não, eu já discordei, ele foi bastante educado, só queria acrescentar que eu não tenho nada contra o Flamengo, presidente, eu sou uma pessoa que tem um espírito crítico, um olhar crítico para muitas coisas, mas enfim, eu acho que realmente o senhor está vivendo, o senhor está tentando transportar para a realidade uma coisa que é totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo hoje no país, e acho sim que o esporte como outras atividades que podem parar, não são essenciais, por que não parar também? Porque nesse momento, o que é muito importante no país é você brecar a circulação de pessoas.
Se nós estamos falando de 12 times, o senhor falou, tem 4 que estavam disputando outra fase do campeonato. Mas, enfim, nós estamos falando aí de 50 pessoas para cada clube, 60, que vão começar a circular. Eu duvido, só me desculpe, mas eu duvido, eu não acredito que a federação vai testar o motorista do ônibus do Nova Iguaçu, que vai testar a tia do lateral direito do Macaé. Eu duvido, me dou o direito de ter essa dúvida. E tomara que, se isso acontecer, quando acabar o Campeonato Carioca e ninguém tiver sido infectado, não aparecer nenhum caso, eu vou falar assim, olha, parabéns, que bom, mas sobretudo que bom. Agora, eu realmente duvido que esse protocolo, no padrão que o Flamengo está adotando, vai ser seguido pelos 12 times que restam no Campeonato Carioca. Duvido mesmo, se me desculpe, é acreditar um pouco no mundo da fantasia, achar lá que o vizinho do volante do Macaé ou o tio do massagista do Nova Iguaçu vão ser testados como foi testado o motorista do Diego, que acabou pegando o coronavírus. Se me desculpe, mas eu não acredito nisso. Só terminando então, fazendo os comentários, agradeço aí. Primeiro você fala assim, por que não parar, né? Por que não parar? E eu te digo o seguinte, por que parar? Para parar, tem que haver, vamos dizer assim, uma razão. Quer dizer, por que não parar? Quer dizer, o normal não é parar. O normal é que as pessoas tenham a capacidade de poder fazer as atividades dela, até porque todo mundo já sabe do impacto econômico que isso está causando no país. O próprio prefeito, quando estava conversando conosco, ele fez ele estava comentando que da preocupação dele também, por um lado, com a doença, muito preocupado com a doença, por outro, pelos aspectos econômicos. Ele estava falando que estava visitando uma comunidade há pouco tempo e encontrou um rapaz lá. E ele disse o seguinte, eu fiquei sensibilizado, porque o rapaz veio para mim falando que a família dele toda era de profissionais liberais, a mãe, a tia, o próprio rapaz, e ele estava na rua tentando fazer um biscate para poder arrumar algum dinheiro, porque as atividades que os pais praticavam, eles não estão conseguindo praticar por causa do isolamento, e ele estava na rua tentando ver se ele comprava um pouco para poder alimentar a família. Então, assim, Então, o porquê parar, eu digo o seguinte, num momento como esse, a gente deve parar sim, mas deve parar aquilo que, se a gente está verificando que é uma atividade que está correndo risco. Numa outra que você corre muito menos risco, eu não vejo por que fazê-la parar. Até porque, quando você faz jogo de futebol, você mantém as pessoas em falou assim, se ninguém vai ser infectado, deixa eu te dizer, estatisticamente 60% das pessoas que foram infectadas, elas estavam em quarentena e em casa. E elas foram infectadas. Eu acabei de receber a notícia que um vice-presidente do Flamengo, que está preocupadíssimo com isso, está trancado na casa dele há tempos, já tinha sido testado. Na última semana, ele foi infectado, infectou a esposa, o filho e a sogra. E eles estão morando lá, isolados do mundo, sem receber nada, e estão os 4 infectados. Um pegou e pegou nos outros 4. Então, esse negócio de dizer que foi infectado por causa disso ou por causa daquilo, eu estou dizendo o seguinte, eu fazendo o teste e separando, eu vou estar reduzindo a possibilidade de infectar essa pessoa. Eu não vou poder jamais garantir que essa pessoa não vai ser infectada. Isso é impossível. Ninguém vai acontecer num processo, numa situação de pandemia como essa que a gente está vivendo, até porque eu acho que todos nós, num certo momento, vão acabar tendo contato com esse vírus. E, por fim, dizer o seguinte, olha, foi você que falou aí de quem era o motorista, tá? Não fui eu que disse nada, não. Foi você que disse. Ô, presidente. É isso aí. Presidente. Bom, o Silva Júnior... Falar, Benja. Benja. Não, peraí, senhor Mano. Peraí, senhor Mano. O Silva Júnior... Peraí, o Silva Júnior tem a pergunta para o presidente do Flamengo. Fala, Silva Júnior. Obrigado, Benja. A gente está aqui discutindo o programa inteiro sobre essa possibilidade do Campeonato Carioca voltar agora em junho, presidente. E estamos vendo em alguns países, aos poucos, gradativamente, respeitando muitas normas,
o futebol voltando. O campeonato alemão é um bom exemplo disso. Lá são 362 pessoas envolvidas, os jogadores nos bancos de reservas com máscaras, enfim. A gente está notando que com cuidado as coisas vão voltando em alguns países. Se existe essa possibilidade da volta do Campeonato Carioca, já no mês de junho ou julho, não sei, já foi discutido um planejamento, normas para que essa volta aconteça, presidente? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela pergunta. A resposta é sim. Todos os protocolos já vêm sendo discutidos com a federação. Eles falam primeiro do treinamento, depois que é o treinamento de fisioterapia, que foi o treinamento que a gente vinha fazendo, que as pessoas confundem, mas existe uma compreensão nossa de que próprios chutes com a bola, isso aí são os médicos e os fisiologistas nossos, dizem que precisam fazer. O que a gente não está tendo é contato individual entre os jogadores nesse período. E depois a gente evolui isso para treinamento com os coletivos, com as jogadas ensaiadas e tudo isso, até a volta propriamente dita dos jogos, com todos os padrões de chegada, vestiário, limpeza, como é que seria todo o processo de logística para que isso pudesse ocorrer, quem estaria incluído dentro do estádio, tudo isso já está devidamente pronto e analisado. Volto a dizer, me preocupa muito o fato, entendeu, dos clubes já estarem tão lá na frente discutindo isso com as federações e vocês que fazem, vamos dizer assim, o contato direto com a população e com os torcedores ainda não conhecerem isso profundamente. Eu diria para vocês o seguinte, por que vocês não convidam o pessoal da Federação do Estado do Rio de Janeiro algum momento para poder trazer para vocês, vamos dizer assim, mais detalhes, para tentar passar para as pessoas a tranquilidade, mostrar que isto, ao contrário, é um movimento pensado, super planejado, tem aceitado os convites do presidente. Passo a passo. Ô, Landim, eu vou te falar por que é o Benja. Eu vou te falar por que... Viu, Landim? Eu vou te falar por que a gente não coloca no ar, Landim. Porque o presidente da federação não retorna as ligações. Hoje, por exemplo, tentamos ligação com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, para ouvir ele. Também não quis falar no ar. O único dirigente que falou, por mim, tudo bem, entro no ar, foi você. Então, por isso que a gente não coloca ninguém. Agora, Landim, aproveitar que você está aqui e você está respondendo tudo, eu queria fazer, são rápidas, em cima do que as pessoas falam e comentam, para te dar a oportunidade de responder. Primeiro, uma que todo mundo fala é o seguinte, o Flamengo está fazendo uma pressão absurda nos bastidores para voltar. Você sabe que as pessoas falam isso. Isso é uma. A segunda, e não estou entrando aqui no aspecto político, Landim, porque eu ainda sou a favor da democracia. Se o cara gosta do A e não gosta do B, ele vota no A. Se o cara não gosta do B e gosta do A, ele vota no A. Então, para mim, cada um tem seu lado político e cada um que vote quem quiser. Você tomou muita porrada na sexta-feira, você e o Campelo, por terem ido lá com o presidente da República, e muitos flamenguistas que votam em outro candidato desceram o pau, o muro lá da Gávea pichado no dia seguinte, com um monte de coisas, e que, mas o Landinho, o Campelo, ninguém estava com máscara. Eu queria que você comentasse essas duas situações, para a gente ouvir da tua boca, né? Porque as pessoas ficam tudo falando, bababá. Então tem uma oportunidade que você está aí, para você falar a sua visão sobre isso, Landinho. Então, o Flamengo, por tudo aquilo que eu expliquei ali para você, ele não está fazendo uma pressão absurda para voltar, não. O Flamengo, ele estava tentando voltar aos treinos, como eu expliquei aqui, pelas razões que eu expliquei aqui. E tentando mostrar para as autoridades, tá certo, que o futebol estava desenvolvendo, tinha condições de desenvolver um protocolo seguro para que essa atividade possa retornar. Eu acho que o Flamengo, sim, o Flamengo assumiu
sim, um protagonismo nesse processo. Eu acho que o presidente Campelo esteve ao meu lado nesse processo. Mas esse protagonismo eu acho que é do futebol carioca mesmo, com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, tudo isso. Mas o Flamengo apoia isso, porque o Flamengo entende que os protocolos que foram desenvolvidos são seguros e que a gente tem condição de voltar. É exatamente isso que eu tenho defendido aqui. Com relação aos aspectos aí de visitar, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Eu até respondi a um manifesto aí de um grande grupo de torcedores, de apoio às ações que a gente fez e tudo. E o pessoal até pediu para transformar isso numa nota que está sendo colocada aí na imprensa e tudo isso. Mas como é que eu enxergo isso aí? Gente, assim, o Flamengo ele é uma verdadeira nação, cara. A gente tem perto de 20% da população brasileira torce pelo Flamengo. Então, se a gente pegar, são cerca de 40 milhões de pessoas. Você pode botar o seguinte, mesmo que você não conte criança pequena e tal, porque você está aplicando esse percentual sobre todo mundo, são dezenas de milhões de pessoas. E num clube como o Flamengo, você tem pessoas de todas as raças, de todos os credos e de todas também defesa de todas as linhas políticas que você puder imaginar, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu acho que o país hoje, acho que maior do que essa doença, que é a Covid que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma outra doença, que é uma doença muito grande, que é essa intolerância política que existe de parte a parte aqui no país, entendeu? E que que a gente vê, inclusive, famílias sendo destruídas, entendeu? E as pessoas brigando, entendeu? Por posicionamentos políticos absurdos. E o que eu falo, quer dizer, para a torcida do Flamengo é o seguinte, o que nos une, na verdade, é um amor, não é o ódio, é o amor por uma causa comum, que era pelo Flamengo. E é isso que tem que continuar ocorrendo. Eu sou presidente do Flamengo e como líder de uma instituição tão importante, eu me sinto no dever de conversar com o presidente da República, com o governador, com o prefeito. Eu já conversei inúmeras vezes com o prefeito, com o governador do estado do Rio de Janeiro, com o presidente da República, sempre buscando defender os interesses do Flamengo. E não é só no Executivo, não. No Legislativo. Fui conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Senado. Já conversei com todo mundo, sempre procurando defender os projetos que interessam ao Flamengo. Tá certo? E assim, isso não quer... eles são autoridades que foram colocadas lá pelo voto do povo e é assim que funciona nas democracias. As pessoas estão colocadas lá porque a maior parte da população brasileira votou neles. Eles estão lá, eles são representantes populares e a gente tem e deve conversar com eles, né? Só para tentar demonstrar um pouco para você assim que a gente até tem um pouco de preocupação com isso e tenta fazer um equilíbrio. Por exemplo, a gente conseguiu colocar na inauguração da piscina do Flamengo, hasteando bandeira lado a lado, o vice-governador do estado e que é o doutor Cláudio Castro e também o doutor Alessandro Molon, que é o líder da oposição no Congresso Brasileiro. Os dois estavam lado a lado hasteando bandeira, que são dois grandes rubro-negros, inclusive, né? Assim como são dois grandes rubro-negros, eu coloquei lá o doutor André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que foi eleito pelo PT, e como é o vice-presidente da República, o doutor Hamilton Mourão, que são dois grandes rubro-negros também, que se colocaram sempre à disposição de ouvir os problemas do Flamengo, até porque são rubro-negros também. Então, assim, gente, vamos tirar a política do futebol. Eu sei que tem muita gente que defende, entendeu, que dirigente esportivo deva assumir um papel
de defesa política de um lado ou de outro. Isso não existe. Eu, como cidadão, eu tenho minhas preferências políticas. Nunca externei isso para ninguém. Nunca falei isto para uma pessoa sequer. Nem minha mulher sabe em quem eu voto. Eu tenho uma preocupação enorme com relação a isso. Agora, eu, como presidente do Flamengo, meu amigo, eu vou continuar, sim, a me relacionar com todas as autoridades, buscando os interesses do Flamengo, porque elas são legalmente constituídas e foram democraticamente colocadas lá, seja do lado que for. Esse é o meu papel como presidente do Flamengo e é assim que eu vou continuar agindo enquanto eu estiver sentado na cadeira de presidente do Flamengo. É isso. Tá certo, tá certo. Ô, Sormani, você queria fazer uma pergunta? Eu vou pedir para você fazer uma pergunta rápida, porque nós estamos já caminhando para o final do programa. Então faz aí, Sormani. Não, eu só queria fazer um contraponto em relação ao que o presidente fala, porque a gente faz uma pergunta e gasta 1 minuto fazendo uma pergunta. O presidente fica 10 respondendo, então a gente não tem nem condição de contrapor. Eu compreendo perfeitamente o que ele está falando, respeito demais a posição dele, mas eu discordo. Eu discordo com quase tudo que o senhor falou, entendeu? Mas é a minha posição, eu não sou o dono da verdade. Por exemplo, o senhor disse aqui, por que parar? Porque o senhor disse, né, com todas as letras, por que parar? Parar porque a Organização Mundial de Saúde está mandando parar. Porque os infectologistas estão mandando parar. E aquilo que o Flavinho acabou de falar, quanto mais pessoas você coloca na rua, mais você tem chance de infectar as pessoas. Você citou um exemplo do vice-presidente do Flamengo aí, se eu não estou enganado, que estava fazendo o isolamento e contraiu o vírus. Mas o vírus não foi sozinho na casa dele e bateu. Alguém levou o vírus lá. Esse alguém que levou o vírus lá, se tivesse ficado em casa e se não tivesse ido para lá, não teria infectado essa pessoa. O vírus não anda sozinho no ar. O vírus é transmitido pela saliva, no contato com as pessoas. Ou ele pegou o elevador para pegar uma pizza que ele comprou e se contaminou no elevador. Entendeu? Que nem o senhor acabou de falar que teve, não sei com quem, dizendo que precisava voltar a trabalhar porque está necessitando, está fazendo um biscate aqui, outro ali. Eu compreendo isso. Agora, é dever do Estado socorrer essas pessoas. E se essas pessoas não podem ser atendidas pelo Estado, que essas pessoas saiam para trabalhar. Não o Flamengo querer fazer um jogo de futebol. É isso que eu discordo. Eu respeito o seu ponto de vista, presidente. Então, deixa o Landim falar. Com clareza, com muita educação, com muita atenção conosco. Mas eu volto a dizer, em nenhum momento o senhor me convenceu, do que o senhor falou, entendeu? Bom, agora deixa o Landim falar. Fala, Landim. Então, Sormani, deixa eu responder aqui a sua pergunta. Eu discordo pelo seguinte, Sormani, se você for ver no mundo onde, e olha que eu não sou médico, tá? Mas eu estudo. E eu procuro, se você for ver no mundo onde você teve mais sucesso no mundo, você pega os países como o Japão, como Coreia, o que aconteceu? Ninguém parou. As atividades não pararam. O que foi feito foi teste. Se você está me dizendo o seguinte, que o Estado não tem condição de testar porque o Brasil é pobre, porque ele não pode testar, mas as pessoas lá eram testadas na rua, as pessoas faziam teste de temperatura. Não parou, não. Não parou, não. No Japão não parou, não. Parou sim. E não teve, não. Não parou, Itália não. Parou, Espanha parou. Todo mundo parou, presidente. Não, a Itália parou. Não, a Itália parou, é verdade. Mas parou. Eu não estou dizendo que foi que deu certo. A Nova Zelândia parou. A Itália parou. A Suécia não parou e continua todo mundo infectado. Peraí. Era, Sormani, deixa o Landim falar, Sormani. Fala, presidente. Peraí, deixa. Minha vez de falar, por favor, minha vez de falar aqui. Então é o seguinte, o grande problema é o seguinte, aonde houve maior sucesso nos países onde houve o maior sucesso foi onde houve a maior quantidade de teste, aonde as pessoas que estavam com a doença eram identificadas ou na rua porque estavam com alta temperatura ou porque se faziam realmente um número de testes muito grande e essas pessoas iam sendo isoladas. Esses foram os grandes casos de sucesso.
E é isso que nós estamos tentando fazer. Você está dizendo o seguinte, o Estado brasileiro não tem condição, aliás, alguém já falou isso, não sei se foi o Pascoal no início que falou, mas assim, o Estado brasileiro não tem condição de fazer teste em todo mundo e tal, então tá bom. Então vamos pegar e vamos botar todo mundo parado. Mas sim, o que eu quero dizer é o seguinte, o futebol tem condição de fazer. O futebol é uma atividade que está se propondo a fazer aquilo que foi, vamos dizer assim, foi o que deu mais sucesso no mundo, em termos de evitar a contaminação. Era testar e isolar. E não, assim, o isolamento, e hoje a gente vê os casos da Itália, é um caso clássico do que não fazer, né? Você pegar, no momento em que a pandemia já estava disseminada por crianças, você não suspender as atividades econômicas e mandar as crianças para casa num país que é latino, que tem relações como nós temos, onde essas crianças foram ser cuidadas pelos avós. E eles pegaram e transmitiram para todos os avós e, de repente, tivemos a população de maior idade toda sendo contaminada ao mesmo tempo enquanto os pais estavam trabalhando. Isso aí é um exemplo do que não fazer. A gente estudou o exemplo do que deu certo e do que teve sucesso, que é testar e isolar durante um tempo, enquanto ele tiver, e depois reintegrar. E é isso que o futebol consegue fazer. É isso que eu estou dizendo que o futebol consegue fazer de forma diferente. E que o país não consegue fazer com 209 milhões de pessoas. Mas o futebol consegue. É um bom exemplo. E poderia servir de exemplo para outras atividades. É isso que eu defendo. Mas é isso. Landim, eu queria agradecer demais a tua participação. Agradecer mesmo, porque, repito, estamos tentando contactar vários dirigentes, ninguém quis entrar no ar. Você pediu, você falou, entra, ouviu as perguntas, respondeu, e quem está em casa que tire as conclusões. Mas muito obrigado, Landim, muito obrigado mesmo. Eu acho muito bacana da sua parte entrar no ar, ouvir, mostrar seu ponto de vista, tá certo? E repito, quem está em casa que tire suas conclusões. Obrigado, viu, Landim? Sucesso aí, boa sorte, um abração. Obrigado a você pelo convite. Vocês aqui têm sido sempre parceiros aí do Flamengo na divulgação das coisas que a gente faz. Eu acho que só tenho a agradecer aí por mais essa oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado. Valeu, Landim. Obrigado, Landim. Um abração aí. Rapaz, que entrevista.